O sétimo chakra, o chakra coronário, como assim ele é chamado, é uma das nossas 7 frequências de energia que nos permite ter a nossa criatividade e a nossa camada mais elevada da mente e nos conecta diretamente com o plano astral. Que a gente tenha ideias, insights, entendimentos sobre a nossa vida, para que a gente tenha clareza sobre o nosso caminho e, principalmente, é nesse chakra onde reside toda a genialidade do ser humano. Você sabia que a genialidade é algo que todo ser humano pode desenvolver? Pois é, mas só quando temos esse chakra funcionando, que é o que faz aparecer na nossa mente todos os entendimentos do que precisamos fazer para colocar nossa vida no trilho certo. É o que nos faz ter ideias de coisas que nunca ninguém antes pensou dentro da nossa área de atuação, para que a gente possa criar algo que seja útil para as pessoas, como um gênio, um artista. Esse chakra é o chakra da criatividade. E nesse vídeo, irei explicar para você tudo sobre esse chakra, te dar vários exemplos para você entender como essa frequência está aí dentro de você. Olá, meu nome é Stefano Gradi, eu sou professor, terapeuta e alquimista há 18 anos. Nasci na Itália, na cidade de Turim, e hoje moro no Brasil, onde criei uma escola online de alquimia voltada para ensinar como desbloquear o maior mistério que todo ser humano carrega dentro de si. O mistério do que nós viemos fazer aqui nessa vida. E agora você irá receber um pouco de tudo o que eu ensino. Então aproveite, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu gostei e comente a sua opinião sobre esse assunto assim que você acabar de assistir. Esse chakra é um chakra de cor violeta e ele fica localizado aqui no topo da nossa cabeça, na nossa coroa, por isso é chamado de coronário. E é muito importante que você compreenda, antes de tudo, que um chakra tem muito a ver com a nossa frequência. Então, cada frequência, quando ela acontece na gente, ela pode acontecer forte ou fraca. Então, ao longo desse vídeo, eu vou te mostrar como algumas pessoas têm essa frequência fraca e o que acontece quando ela está fraca e quando ela está forte, o que acontece, para que você possa perceber e ir equilibrando esse chakra através do seu comportamento. O grande diferencial desse conteúdo dos 7 chakras que eu estou divulgando é você aprender a equilibrar o chakra não só através de uma meditação, mas através de comportamentos que são funcionais ou disfuncionais. Então é muito importante você entender como anda a sua frequência para conseguir fazer adaptações e mudanças. Então o 7º chakra é como se fosse um vaso, né? Imagina um vaso que você tem em cima da sua cabeça para receber alguma água, né? Um vaso é para receber, é o recipiente para receber algo. Só que nem sempre a tampa desse vaso está aberta, às vezes a tampa está fechada. Então nem todo mundo recebe as influências, né? E nem sabe ter uma conexão, porque afinal, se eu tenho uma ânfora, por exemplo, e essa ânfora serve para carregar água, eu preciso ter um combinado, tenho que ter um acordo, um contrato com alguém que me fornece água. Se eu não tenho um poço, um lugar onde eu posso carregar água, eu não tenho como... Eu tenho a ânfora, mas não tenho água. Então, muitos de nós têm um chakra coronário, tem uma coroa, tem em potência uma conexão, mas nem sempre você tem um acordo, você tem um combinado. Eu sempre falo que a criatividade, ela é um sinal também de maturidade. Então, a gente consegue criar quando a gente amadurece. Então, muitas pessoas que não têm maturidade, elas não vão criar. Então, o primeiro problema de muitas pessoas que não conseguem criar é porque não amadureceram, né? Então, quando a gente usa o nosso lado infantil de uma forma errada, na imaturidade, a gente se perde nas energias instintivas, nas energias dos chakras inferiores, nas emoções mais densas. Só quando a gente se permite usar vamos dizer assim, esse lado infantil, mas um lado infantil positivo, mais maduro, artístico, é que a gente permite acordar esse lado artístico, esse lado, né, de conseguir inovar, criar algo novo, se permitir ir além da mente racional. E sendo que agora vou mostrar aqui na lousa para você entender uma questão muito importante. Então, a gente tem 7 chakras. 7, 6, 5, 4,
3, 2 e 1. Então entenda, né, que se a gente olhar esses 7 chakras, né, esses 3 primeiros chakras nós podemos considerar como chakras inferiores, né? Esses chakras aqui podemos considerar o trio dos chakras superiores. E a gente pode também considerar aqui, ó, esses 3 chakras como chakras intermediários. Então a gente tem alguns que, né, intersecam, tem uma intersecção, mas a gente agora, eu estou só te mostrando isso para você ver que os 7 chakras, eles têm áreas. Então uma área inferior, intermediária e superior. Isso na alquimia tem uma explicação, não é por acaso que aqui eu gosto de usar essa simbologia do 3, né? Porque na alquimia tudo é 3 substâncias, né? E a alquimia é a arte sagrada, tem muito a ver com a criatividade, né? Então, só para você saber que a alquimia, na verdade, antigamente era chamada da arte suprema. Então, um alquimista nada mais é do que um artista, né? É algo que desperta a criatividade. Então, para usar a criatividade tem que ter princípio, tem que ter maestria. E nós temos que entender os conceitos. Então, a regra do 3 é uma das primeiras regras da alquimia, né? Da arte suprema antiga. Então, se você quer aprender sobre a alquimia comigo, né? A gente vai aprofundar mais sobre esse tema, mas entenda que a gente vai dividir em 3. E quando a gente olha para esse formato desses 3 chakras superiores, a gente vai ver que esse chakra aqui, o 5º chakra, que a gente viu em outro vídeo, lembrando que tem uma série de 7 chakras. Então, se você está assistindo esse vídeo como primeiro vídeo, depois lembra que tem os outros chakras também que estão no canal. Então, vai lá assistir a playlist dos 7 chakras. O 5º chakra é a mente do passado. Então, é a mente que, segundo essa mente, é tudo o que aconteceu no passado. Então, por exemplo, você vai olhar uma ânfora que, é uma ânfora grega, aí você vai começar a lembrar da história da Grécia. Que você vai comparar isso com o que tem no database, o que tem no Google. Aí você vai começar a saber, a ânfora grega, deixa eu pesquisar aqui no YouTube, né? Então, você vê o passado. Então, o passado é o que está escrito, né? E o Laringe fala muito da mente do passado, da mente concreta, daquilo que você já conhece, aquilo que você julga. Já o 6º chakra é a mente do presente, aquilo que você olha e o que você intui. E o 7º tem mais a ver com a mente do futuro, né? Por isso que é a mente inovadora, futurista. Então entenda que esse chakra, ele é exatamente aquele que recebe, né? Então ele tem uma importância muito grande. Só que para a gente poder receber, a gente tem que ter os chakras aqui mais tranquilos, porque quando uma pessoa, por exemplo, é muito mental, né? Ela às vezes não dá valor, né? Mente racional às vezes não dá muito valor para a arte, né? Não, essa coisa aí, né? Não parece ser interessante. Mas quando você começa a dar valor à arte, começa a criar, começa a testar, a sentir e a permitir que a tua criança interior se manifeste através da arte, através de querer inovar, de querer, às vezes, numa simples brincadeira, dá para descobrir algo. Aí a gente vai conectar com tudo isso. Então você pode observar que muitos gênios, né? Muitos como Nikola Tesla, como Leonardo da Vinci, né? E outros gênios da humanidade, eles descobriram as coisas, eles fizeram porque eles acreditavam na sua arte e desenvolviam, né? Se eles tivessem escutado, né, o que o vizinho falava, o que o amigo falasse e ficasse só no chakra laríngeo, eles nunca iam acreditar naquilo. Então, eles se permitiram inspirar e a inspiração teve que vir subindo a frequência, ok? Mas é muito importante entender que para criar, não é só você ser criativo. Não é só você ser uma pessoa genial e criativa. Você, de alguma forma, tem que ter uma conexão com algo que te inspira. Então, entenda que, por exemplo, eu acredito muito que se eu quero aumentar a minha capacidade criativa, depende isso também das minhas escolhas cotidianas. Então, quanto é que você está preparada, quanto você está preparado para acordar essa criatividade? Então, é uma questão energética também. Então, quanto mais eu já percebi isso, que quanto mais eu estou em ordem, equilibrado, alinhado, mais eu começo a receber, mais eu começo a canalizar. Mas se eu estou, se a minha vida está desregrada, né? A partir da alimentação, das relações humanas, né? Se a minha energia está bagunçada,
e eu não consigo me alinhar para canalizar. Então, é super importante, né, todos os rituais que a gente faz durante o dia, as pessoas que a gente frequenta, né, eliminar pessoas tóxicas. É muito importante que todos os chakras estejam alinhados, como do jeito que eu me expliquei nos vídeos dos 7 chakras, para que você consiga acessar esse 7º chakra. E ainda assim tem pessoas que acessam o 7º chakra, que têm essa capacidade inata, ativa, mas tem muito problema de aterrar. Então pode perceber que 90% dos artistas são incompreendidos, né? Vê que tem muitos pintores famosos que só ficaram famosos depois da morte, porque na época que eles eram vivos ninguém reconhecia. Isso por quê? Porque às vezes a pessoa recebe uma ideia incrível, mas ela tem dificuldade de que o mundo reconheça, ou tem dificuldade de criar algo que seja útil. Às vezes a pessoa cria uma coisa, mas ela não tem utilidade prática naquele momento. E aí aquilo não é reconhecido. E aí a pessoa, o artista pode entrar num viés também de orgulho, porque eu não fui reconhecido, né? E aí a gente tem que entender como é que eu posso ter sucesso em relação ao 7º chakra, quando eu atero ele nos chakras inferiores. Então a gente não pode pensar que a energia do 7º chakra, por ser a mais elevada, é a mais importante. Ela é muito importante, inclusive no 7º chakra para a alquimia tem o segredo da longa vida, porque nesse 7º chakra que é onde acontece, segundo a alquimia, casamento alquímico, onde acontece o casamento do masculino e do feminino. Então é muito importante esse chakra. Porém, ele só vai funcionar se você conseguir fazer um bom trabalho nos chakras inferiores. Se nos chakras inferiores você ainda carrega muito veneno, muito problema, muito caos, muita disfunção, vai ser muito difícil que no 7º algo mágico aconteça, né? Então esse chakra é o chakra da alquimia, o chakra é onde se cria, né? Onde se permite, né, acontecer várias coisas incríveis que podem inclusive trazer muita prosperidade. Por quê? Se você é uma pessoa inovadora, se você é uma pessoa que sempre tem novidade, que sempre tem criação, você sempre terá uma solução. Até para criar soluções você será criativo. Então, diante de uma crise, você vai saber criar uma solução. Você não vai depender de alguém que te fale o que é para fazer, que você criará a solução. Então, esse chakra é muito importante a gente aprender a usar. E aí, como é que funciona o excesso e a falta desse chakra, né? Quando esse chakra está em falta, as pessoas começam a não acreditar na criatividade. Então, começa a pensar, não, porque ninguém é criativo. Alguém copiou alguém. Não, fulano, Leonardo da Vinci, por exemplo, com certeza ele copiou de alguém, ninguém sabe de onde ele copiou, mas não é possível, né? Então, a pessoa fala, não é possível. A pessoa nem acredita que a pessoa pode ter criado aquilo, né? E são as pessoas que se enchem de informações, né? O que faz com que você perde muito a conexão com a criatividade? Quando você exagera o nível de informação que você vai estudando. Então, por exemplo, quando você estuda demais, o estudo, por exemplo, é uma atividade muito racional e intelectual. Eu não estou falando que é ruim estudar, mas quando você estuda demais, quando você lê demais, quando você assiste coisa demais, você vai praticamente queimando a tua criatividade, né? Eu vou fazer um exemplo muito interessante. Teve uma época que eu tinha que dar uma aula sobre prosperidade. Foi a primeira vez que me pediram, faz uma aula sobre prosperidade. Eu nunca dei aula sobre isso, porque naquela época eu não vivia na prosperidade. E logo que eu comecei a engatinhar na prosperidade, alguém me pediu para fazer uma aula sobre isso. Aí eu falei, bom, eu nunca dei uma aula sobre isso. Eu pensei assim, poderia dar uma pesquisada no YouTube e ver o que os colegas falam sobre esse assunto para ver se me vem alguma ideia. Mas eu pensei, não vou fazer isso. Porque se eu assistir um áudio de um colega, depois eu vou tender a copiar o colega. Então o que eu vou fazer? Eu vou, a partir do meu raciocínio, eu vou começar a criar uma aula do zero. Então primeiro eu vou dar a minha aula, vou me conectar. Aí eu comecei a pensar, nossa, a prosperidade vem. Aí eu comecei a fazer a minha conexão. E aí deu muito legal, fiz a minha aula criativa e foi ótimo. Quando terminou a aula, eu fui lá no YouTube e fui pesquisar realmente o que os outros falavam. Por uma grata surpresa, encontrei 2, 3 pessoas que falavam algo parecido com o que eu tinha falado. Mas olha que interessante, se eu tivesse assistido primeiro o vídeo dessas pessoas, depois falado, eu não ia me sentir à vontade para falar aquilo, que eu ia me sentir que estou copiando alguma coisa de alguém. Então, isso é muito interessante. Às vezes, quando você se enche de assistir coisa, né? Tem gente, um amigo meu, por exemplo, ele seguia assim
os 10 principais streamers de YouTube sobre algum assunto específico no Brasil. Então ele todo dia assistia 1 hora de live de cada um. Então ele assistia todo mundo, ele ficava acompanhando todo mundo. Então daqui a pouco ele ficava vendo o que os outros faziam, mas ele não sabia mais o que ele era, o que ele queria fazer, porque ele estava se perdendo em assistir muitas pessoas. Então, quando você assiste demais coisas, quando você fica vendo muito jornal, enchendo de informação a tua cabeça, esse vaso, ele se enche de quê? De um monte de coisa, de um monte de ser humano, né? Mas é muito importante você lembrar que as inspirações não vêm só do olho ou do ouvido, mas elas vêm de cima. Então, você tem que se manter livre, tem que se manter no vácuo para poder receber. Se estiver cheio, não tem como entrar. Então, é muito importante você realmente, assim, não exagerar com as informações e não ficar com essa crença que nada pode ser criado, porque sim, pode ser criado. E depois temos, isso aqui são as pessoas que têm falta de criatividade e as razões do porquê. E tem o excesso de criatividade, que é aquela pessoa que cria demais, cria, mas não consegue colocar isso no mundo, não consegue concretizar, não consegue ganhar dinheiro com aquilo. Então a pessoa até cria, mas ela não consegue dar forma àquilo, para que aquilo realmente renda, para que aquilo possa dar um sustento. E a pessoa consegue, uma pessoa criativa que não consegue ter sucesso, né? E aí isso é um excesso de criatividade que não está calibrado, ok? Muito legal. Então, isso é sobre a criatividade, a arte, né? Tem uma coisa muito importante, interessante, né? Que a arte, se você procurar, a palavra arte vem do teknos, que é a relação entre maestro, a palavra em grego teknos, a relação entre maestro e discípulo, que exatamente na antiga alquimia, como se acreditava que a gente tinha que aprender. Tudo que a gente hoje aprende, a gente aprende muito em livro, e a gente perde um pouco a relação, né, de ter uma pessoa com quem a gente aprende. Então lembre-se da importância que quando você aprende uma arte, você não está aprendendo só um conhecimento. Quando você aprende uma arte, é importante você ter uma relação com um maestro, que não é só um professor. A relação entre um maestro e um discípulo é muito mais profunda do que apenas um professor e um aluno. Porque a relação do maestro e discípulo o maestro quer que o discípulo vire um maestro também. Então é uma relação entre um alquimista sênior e um alquimista júnior, vamos dizer assim, né? Então, quando você, por exemplo, um terapeuta, ele é um alquimista, se ele se conectar com todo o poder que tem dentro da terapia, por exemplo. Então, se um terapeuta vai estudar sobre um determinado assunto de disciplina, ele vai estudar só nos livros, ele não vai ter um maestro, ele não vai ter alguém, ele vai ter dificuldade, porque não é apenas uma questão de conhecimento, mas tem uma questão de pegar várias coisas que fazem parte da arte e que nunca estará em um livro. Então tem muita coisa de uma arte que, por quanto que eu escreva um livro de 800 páginas, nunca vão poder ser descritas. Tem coisas que se aprendem observando o outro, observando alguém que está acima de você. Então eu, por exemplo, na minha caminhada para aprender alquimia, eu viajei 3 continentes e eu tive vários maestros, né, que compuseram depois. Então você não precisa ter um maestro só, você pode ter vários, de várias disciplinas, mas você tem que respeitar o seu maestro. Então, se você não honra o seu maestro, você para de receber. Então, lembre-se que mesmo que você estudou com um professor, com um maestro, e depois você parou de ver ele, sempre honre ele dentro de você. Do mesmo jeito que você tem que orar seu pai e sua mãe, você tem que orar os seus maestros, porque só assim você continuará recebendo dessa fonte, continuará se conectando com essa fonte. Isso é muito importante. Combinado? Muito bem. Então, quero te fazer um convite. Depois do 7º chakra, nós temos o 8º chakra, né, que não é um chakra normal. É um chakra que nos conecta com a nossa essência espiritual. E os chakras não servem só para harmonizar, não servem só para harmonizar a energia, para melhorar a energia. Os chakras servem para você conectar com o sucesso, a prosperidade, um propósito. Mas para isso acontecer, você tem que juntar todos os chakras no meio do cardíaco e levar para o 8º, que é um chakra humeral. É o chakra que tem atrás das costas, como se fosse a asa do anjo. E esse chakra, ele te conecta com a tua essência verdadeira, a tua essência espiritual. Essa é a visão da alquimia. Outra coisa interessante, tem um vídeo aqui no canal, às vezes acho que ainda tem um vídeo no canal que fala da Matrix. Então, o 7º chakra, que eu esqueci de falar, né?
o sétimo chakra também nas mulheres, nesse chakra tem a matrix. A matrix é um órgão invisível, que ele serve para a mulher engravidar. Também para a mulher trazer a fortuna, trazer a sorte. E sobre isso eu vou falar também, vou fazer talvez um vídeo novo também sobre isso. Vai ter algum conteúdo no futuro que eu vou fazer sobre a matrix. Mas só para você saber que a matrix da mulher está no chakra coronário, né? E depois a gente vai aprofundar sobre isso. Então, sobre o oitavo chakra, não vou falar nesse vídeo porque o oitavo chakra humeral vai ser um assunto de uma das aulas da jornada das 7 prisões astrológicas, que é uma jornada totalmente gratuita, totalmente online e que acontece ao vivo com meditações dos chakras. É muito poderoso, porque não é só o conteúdo. Esse conteúdo é só preparatório que você já comece a entender sobre esse mundo da alquimia dos chakras. Mas aí durante as 7 prisões, se você ir aprofundar, você terá 1 hora de aula para cada chakra. Falaremos também do oitavo chakra e você entenderá como desbloquear o chakra mais profundamente. Combinado? Que são as 7 prisões astrológicas, são os 7 mecanismos disfuncionais que aprisionam as 7 virtudes que você carrega em cada chakra. É muito importante você lembrar que aqui nesse vídeo existem vários capítulos, então se você quiser rever uma parte do vídeo, você pode selecionar os capítulos para você ver qual que você quiser. Combinado? Então, aproveita ao máximo isso. E, além disso, assim, queria falar aqui, você tem acesso agora, se você quiser, a entrar num grupo de WhatsApp, se inscrever, entrar num grupo de WhatsApp, no e-mail e no WhatsApp, para participar da próxima jornada. Você tem que entrar na lista de espera, né? Porque a gente faz, eu em média faço pelo menos 2 7 prisões por ano, então você tem que se inscrever para ser avisado quando for começar, ok? E aí ficar lembrado disso. Uma coisa muito importante, queria avisar de compartilhar, se você sentir de compartilhar, me ajuda a compartilhar essa informação com o maior número de pessoas possíveis, inclusive não tem limitação de língua. Aqui no YouTube, legenda está em mais de 150 idiomas. Se você tem aquele amigo inglês, americano, holandês, francês, ele vai poder escolher a língua que ele quiser e escutar a série dos 7 chakras e dos demais vídeos também. Mas sobretudo do chakra da alquimia da arte. Então manda para aquele seu amigo artista, aquele seu amigo que ele quer despertar criatividade. Aproveitem, né? Então, se não se inscreveu no canal ainda, se inscreve no canal, curte esse vídeo e me comenta, me conta o que você achou desse vídeo. E até o próximo vídeo. Abraços alquímicos.